E o líder do movimento Frente Nacional de Lutas, José Rainha Júnior, que foi preso no final de semana e teve ontem a prisão mantida pela justiça, é acusado de cobrar R$2 milhões para devolver uma fazenda invadida pelo grupo liderado por ele. Rainha e o coordenador nacional da FNL, Luciano de Lima, estão presos desde sábado sob suspeita justamente de extorquir fazendeiros no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a dupla e um terceiro envolvido lideram uma quadrilha que teria extorquido 6 fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema, no interior paulista. Segundo informações divulgadas pelo site Metrópolis, a fazendeira Maria Nancy, da cidade de Rosana, foi uma das vítimas do grupo. Foi ela quem revelou aos policiais que o trio pediu 2 milhões e 20 alqueires de terra para devolver a fazenda dela, invadida em outubro de 2021. Em nota divulgada no último domingo, os advogados Raul Marcelo e Rodrigo Chisolini, que representam os líderes da FNL, afirmaram que Rainha e Lima são 2 trabalhadores do campo que lutam por justiça social e reforma agrária e que vão utilizar, dentro da lei, todos os recursos necessários. Mota. Frente Nacional de quê, Brown? Qual é o nome? Acho que é Luta pela Liberdade, é isso que significa o L? Acho que é. Frente Nacional de Lutas em geral. Não tem liberdade. Lutas em geral, que lutam em geral pela justiça social, né? Justiça social é um termo magnífico, né? O que é uma justiça se ela não for social? Existe uma justiça que não é social? E reforma agrária. Reforma agrária é uma discussão que acontece no Brasil há muitas décadas, né? Eu me lembro de ler no livro do Hélio Gaspari sobre o movimento de 64 as histórias sobre as ligas camponesas de Francisco Julião. A gente está falando aí do ano de 61 ou 62, que, se eu não me engano, receberam até treinamento em um outro país aí, cujo nome eu não vou mencionar agora. Mas, enfim, as ideias são daquele tempo, da década de 1960. O mundo era completamente diferente, não existia o agronegócio brasileiro, que hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Por pior que seja essa notícia, eu vou confessar, Brown, que me dá uma alegria ver, primeiro, que ainda existe polícia nesse país, que conhece as leis, ainda existe justiça nesse país, que conhece e aplica as leis, e ainda existem canais de mídia que trazem a informação como ela é. Eu acho que a gente deve aplicar, nesse caso, o tratamento que nós defendemos para todo mundo, né? Que as pessoas que foram investigadas, que essa investigação seja concluída, que elas, né, que o processo delas termine o mais rápido possível, que elas não fiquem em nenhum limbo jurídico. Se elas tiverem que ficar presas, que elas não fiquem presas amontoadas em local impróprio, junto com mulheres e crianças, né? Que elas participem de uma audiência de custódia, que eu acho que já aconteceu, né? Verdadeira, onde o juiz que faz audiência tem o poder de soltar ou manter a prisão, e que se conclua logo esse processo, né? Eu acho que esse é o remédio para esse país. Seguir as leis que nós já temos hoje, aplicar a justiça. A gente não precisa de nada mais. A gente já volta a esse assunto, ficamos devendo comentário do Pavinato, vai falar daqui a pouquinho. Antes, a gente passa pela nossa enquete, vamos conferir como é que estão os percentuais agora. A pergunta vai ficar sempre no ar a partir de agora, no site da Jovem Pan e no Twitter. Novidade a partir de hoje aqui na nossa enquete do Pingos. E a pergunta de hoje é: você acha que o governo deve ser investigado por tentar esvaziar a CPI do 8 de janeiro? 98,65% dizem que sim. Para você que chega agora, a gente segue falando então sobre as invasões do MST. Trouxemos aqui mais detalhes das denúncias que pairam contra o ex-líder do MST, hoje líder da FNL, Frente Nacional de Luta, José Rainha, que foi preso, das supostas formas de extorsão usada por ele contra produtores rurais. Thiago Pavinato, queremos ouvi-lo também, Pavi. Anteontem, morreu assassinado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o Pedrinho Matador. Pedrinho Matador foi o maior assassino em série dos anais da criminologia brasileira. Mas o Pedrinho Matador, que alegava que já tinha matado mais de 100 pessoas,
com as próprias mãos, ele dizia que ele não matava qualquer um, ele matava quem não prestava. Então quem que o Pedrinho matava? O Pedrinho ele matava a chefe de boca de tráfico, porque ele assumia o lugar. Pedrinho matador, ele matava bandido que atravessasse os negócios criminosos dele. Então ele sempre tem uma justificativa. Psicopata é uma coisa incrível, ele sempre tem uma justificativa moral para cometer os crimes que comete. Quando eu ouço alguém falar, eu faço isso para garantir justiça social, eu me pergunto, que raio de justiça é essa? Porque quem é que comete, quem é que pratica, luta, busca por justiça cometendo crime de extorsão? Invadindo e pedindo dinheiro para libertar aquele local. Quem é que promove a justiça cometendo, além da extorsão, o esbulho possessório, crime de dano, o crime de periclitação da vida e da integridade física do seu bando, o crime de associação criminosa, sem contar os crimes ambientais, porque quando se entra, se devasta um certo trecho de terra para fazer as barracas, os acampamentos, etc. e tal. Então é outro buquê de crimes. Como é que se luta por justiça cometendo crimes indiscriminadamente? E o pior, contra pessoas que nenhum mal lhe fazem. Não tem justificativa nenhuma. Aí você me fala de CPI do MST. Tem que ter? Não deveria. Sabe por quê? Não deveria porque o Ministério Público deveria cumprir o seu trabalho. O Ministério Público, ele deveria representar os chefes dessas facções. F não é de Frente Nacional de Luta, é de facção. Ele deveria representar criminalmente os chefes dessas facções. Quando o Ministério Público não o faz, a autoridade do Ministério Público comete o crime de prevaricação. Aí sim, é deixar de fazer uma coisa que ele é obrigado a fazer por questão de ideologia, por exemplo. Quando ele não faz, ele prevarica. E quando ele prevarica, tem que ser punido. E quem é que é a instância superior do Ministério Público? O Conselho Nacional do Ministério Público. Então fica um apelo para quê? Primeiro, o CNMP acorde e chame os chefes dos ministérios públicos dos estados nos quais esses grupos criminosos cometem seus diversos crimes e que eles sejam levados à persecução penal. E depois, se não estiver funcionando, o Congresso ele ainda pode tirar a satisfação do Ministério Público, como pode fazer com o Judiciário. Só em último caso a gente fala de CPI. Porque senão a gente vulgariza a CPI e não educa e não faz com que as nossas instituições funcionem a contento. E isso economicamente tem reflexos também, né, Alain? Esse avanço do MST e de outros movimentos, da Frente Nacional de Lutas, enfim, mas desses movimentos, isso tem reflexos econômicos, né? Pode inclusive afugentar investimentos, né? Prejudicar os nossos investimentos. Totalmente, a insegurança jurídica no campo. O agronegócio, ele representa 27% do PIB brasileiro. Essa ideia, né, da reforma agrária, como se aqui fosse um grande latifúndio, isso é uma ideia do passado, isso é uma mentira marxista barata. O agronegócio é altamente mecanizado, utiliza tecnologia de ponta, há relações de trabalho, inclusive formais no campo. E ele gera renda inclusive para o governo, que é 27% do PIB, não é pouca coisa, praticamente 27% de 10 trilhões de reais está ligado ao agronegócio, quase 3 trilhões de reais, 2 trilhões e 700 bi de reais são ligados ao agronegócio, né? E isso é muito dinheiro, o governo tributa isso, então boa parte da arrecadação do governo, que pode ser usado para saneamento básico, saúde, educação, segurança pública, etc., vem do dinheiro do agronegócio. Fora, Brown, os empregos diretos que são gerados no campo, em toda a cadeia, né? Porque quando a gente fala em agronegócio, não é só lá a fazenda, é toda a cadeia produtiva. E os empregos indiretos. Então, quando a gente olha um grupo, né? Um grupo que pratica o terror, que pratica o crime no campo
e tendo essa chancela ideológica do governo, bom, que investidor que quer colocar, que investidor que vai querer colocar dinheiro numa determinada fazenda, né? Então é muito complicado. O MST não deveria existir, porque atenta contra a atividade econômica, emprego, renda, prejudica a população mais pobre e também pratica crimes contra a propriedade e crimes ambientais. E a gente falava sobre o Congresso, Zé, eu me lembrei aqui daquela proposta que buscava tratar como criminoso o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tipificar até como terrorista, né, o MST. Isso pode avançar aí no Congresso, Zé? Como é que está essa discussão? Temos mais 1 minuto e meio. Ô Vitor, hoje o PP fez uma reunião de bancada, né, e discutiu muito esse assunto que nós estamos falando aqui. O PP, ele abriga ali muitos representantes do agronegócio, né? Não é só, mas é muitos representantes do agronegócio. E lá o deputado Alberto Fraga, ele é daqui do Distrito Federal, é o que foi o coordenador da frente que votou aquela história das armas e que acabou que ele foi o vencedor, né? Do Estatuto das Armas, teve um referendo, né? E o referendo deu de que não deveria proibir a fabricação de armas no Brasil e foi contra a votação do Congresso, mas mesmo assim o Estatuto continuou. E ele voltou, e ele tinha esse projeto que foi apresentado lá atrás. E ele recebeu a incumbência do PP para recolocar o assunto em pauta e votar com urgência. Lembrando que Arthur Lira, ele comunga muito, ele é muito ligado aos deputados do PP. Então, pode ser que o Arthur Lira coloque como prioridade, ou seja, como urgência urgentíssima, o projeto do deputado Alberto Fraga, que regulamenta, olha a palavrinha de novo, regulamenta o terrorismo. E entre as práticas terroristas está exatamente essa história do MST de ficar invadindo terra particular. Isso é um problemão, evidentemente, da insegurança jurídica, como também provoca violência. As pessoas vão se armar, as pessoas vão se defender e pode ter iniciado uma guerra no campo. Então, olha a gravidade da situação desse movimento antidemocrático, porque isso pode provocar, inclusive, um desacerto na economia e na democracia, porque se as invasões continuam, é claro que o campo vai se armar. Olha que perigo para a democracia. Olha como esse movimento antidemocrático é perigoso, né?